Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e hoje vou falar com vocês sobre uma importante indicação que o ouro negociado em Nova York está dando. Os mercados acabaram de fechar, hoje é dia 2 de dezembro de 2014. E eu vou estar mostrando aqui para vocês no Terminal Enfoque essa importante indicação. Vocês estão vendo aqui um gráfico de 30 anos do ouro negociado em Nova York, onde a gente pode constatar claramente que a partir de 2001 o ouro teve um movimento impulsivo de alta que foi composto de 3 movimentos impulsivos, culminando no topo de 2011. Quando a gente olha isso de longe, e isso, portanto, faltou dizer que isso, portanto, está plenamente de acordo com os ensinamentos da teoria do Ralph Nelson Elliott, que dizia que as ondas impulsivas são formadas por 5 ondas, na verdade 3 movimentos de alta, intermeados por 2 movimentos de baixa, que fazem as ondas 1, 2, 3, 4, 5. Agora, depois disso, então, nós tivemos condições de traçar essa reta que foi rompida. E quando a gente olha esse gráfico de longe, parece ficar muito claro que em 2011, nesse topo de 2011, nós estávamos, na verdade, testemunhando um ponto de inflexão. Por quê? Os preços nitidamente não estão mais, ou abandonaram esse processo de alta. Abandonaram esse processo de alta quando esse nível, essa reta foi rompida. Essa reta foi rompida no ano passado, nessa queda que nós tivemos no mês de abril de 2013. Depois disso, o que nós podemos constatar e o que nós sabemos empiricamente é que depois de um movimento de ação como esse, existe uma reação. E essa reação a essa ação, entenda-se como ação à tendência de alta, a onda impulsiva, essa reação costuma ter proporções compatíveis com as proporções Fibonacci. E no caso aqui eu tracei os níveis de retração Fibonacci. Esses níveis começam com 0,382, ou seja, 38% de contração da ação, e isso em termos exponenciais. Em termos exponenciais, o Fibonacci que eu estou mostrando a vocês significa que se eu vier daqui do início da tendência de baixa até a metade da tendência de baixa, a gente tem aqui 172,5%, e se eu for daqui até o topo, eu tenho os mesmos 172,5%. Então, esse pedaço daqui até a metade é exatamente, em termos de variação percentual, idêntico a variação percentual daqui até lá. Então, se a gente considerar esse processo como 100%, então essa retração seria 38%, 0,382% de retração. Isso vem abaixo de 900 e é exatamente para lá que nós entendemos que o ouro está indo agora. No médio prazo, entretanto, a gente também constata uma formação clássica da análise técnica, que é essa acumulação acontecida entre junho de 2013 e o final de outubro agora de 2013, que nós analistas técnicos chamamos de triângulo descendente. O triângulo descendente é uma situação, é um comportamento característico e peculiar que a massa de indivíduos que atua no mercado costuma ter no meio das tendências. E ele é muito fácil de ser entendido como uma indicação lógica do comportamento futuro dos preços. Porque, vejam, fica claro que os comprados estão cada vez mais agressivos ou mais fortes, Quando a gente percebe que eles entraram vendendo inicialmente aqui a 1430, em setembro de 2013, depois nesse topo de março de 2013, eles entraram vendendo agora a 1380, e em julho de 2014 entraram vendendo a 1340, e finalmente aqui em outubro
desse ano passado agora, eles entraram vendendo um pouquinho abaixo de 1.260. E principalmente, bem, enquanto os comprados estão ficando cada vez mais agressivos, a gente percebe que eu disse comprados, mas na verdade são os vendidos que ficam cada vez mais agressivos, né? Enquanto eles ficam cada vez mais agressivos, os comprados estão comprando sempre no mesmo nível. Ora, nós analistas técnicos percebemos que isso é uma situação em que o vendido está indo cada vez com mais sede ao pote, está mais forte do que o comprado. Mas os participantes do mercado não percebem necessariamente. E o que acaba acontecendo é que, eventualmente, isso passa a ser percebido pelo comprado, que deixa de comprar nesse nível, e acontece o que empiricamente a gente sabe que costuma acontecer num triângulo descendente, que é o rompimento do suporte. Após o rompimento do suporte, é muito comum a gente ter o que é chamado de movimento de retorno. Os americanos chamam de pullback para o antigo suporte. Um suporte como esse, quando é rompido, a gente diz que ele inverte a polaridade. Ele que oferecia suporte passa a oferecer resistência. E foi exatamente isso que aconteceu aqui nessa alta de novembro. É exatamente isso que eu entendo que aconteceu. Até porque essa alta culmina num processo de deriva, que é uma acumulação que mostra a perda de força desse movimento inicial que aconteceu no dia 14 de novembro. E mostra também que o nível anterior de suporte foi sentido, primeiro nessa queda violenta que aconteceu no dia 28, e depois no dia de hoje, em que depois de terem subido ontem, os preços já ficaram indefinidos e tiveram uma queda substancial em relação a ontem, né? Então, dessa maneira, a gente tem então essa ideia de que os preços estão caindo aí para baixo de 900, aí próximos de 880, mas no meio tempo, quando forma-se um triângulo descendente como esse, a gente tem maneiras de projetar um objetivo para o mercado que é tirado da altura do triângulo. Eu peguei aqui a altura do triângulo, projetei para baixo a partir do vértice e veio dar 1000 pontos, que é exatamente um nível muitíssimo importante e que é onde os preços, eu entendo, agora nessa queda devem obter suporte antes de atingirem seu próximo objetivo, que é lá abaixo de 900. Vejam que em 1000 pontos aconteceram os topos, aliás, praticamente 4 topos entre 2008 e 2009. Então é isso, nós estamos bastante baixistas no ouro e entendemos que isso deve acontecer também em função da queda dos ativos de ações nos Estados Unidos. Muito obrigado por ter assistido. Eu sou Fausto de Arruda Botelho. Visite o nosso site Market Posters, onde você pode comprar um pôster do Dow Jones e do índice Bovespa. Muito obrigado, boa noite.